que está em casa me assistindo, espero que esteja tudo bem. Esse é o nosso primeiro vídeo da aula de redação para o terceiro ano e é a aula da apostila 5D para vocês acompanharem, é a aula 10, tá? Então hoje nós vamos falar sobre figuras de linguagem, figuras de retórica, aula 5D, aula 10. Como vocês já sabem, em todas as áreas do conhecimento nós usamos muita coisa da Grécia Antiga, inclusive na língua portuguesa. Foram eles os primeiros a catalogarem as classes gramaticais, né? Por exemplo, eles colocaram verbos juntos, substantivos juntos noutra classe e foram organizando a língua portuguesa, né? Platão e Aristóteles que começaram esse trabalho. No tocante às figuras de linguagem, os gregos usavam já essa linguagem conotativa nos debates em praça pública para convencer os outros das suas ideias, tá? Se vocês forem ler aqui esse pequeno texto introdutório da aula 10, da apostila 5D, vocês vão tomar conhecimento de como era feito isso, né? E de lá para cá, sempre o ser humano usou as figuras de linguagem e o sentido conotativo para um convencimento social e político na sua linguagem, né? E hoje, o que nós vamos tratar é do uso dessas figuras de linguagem dentro das nossas redações. Como colocá-las dentro da redação para deixar um texto mais interessante e criativo para o meu leitor, né? Vocês se lembram que nós comentamos que a nossa redação tem que tratar de 3 aspectos: da estrutura, do conteúdo, depois da linguagem e, por último, da ortografia, da pontuação e dessas coisas. Então, assim, a aula de hoje vai entrar dentro da linguagem. Como eu vou tornar o meu texto mais atrativo para o leitor que vai lê-lo, né? Que no caso, geralmente para a redação é um professor de língua portuguesa. Então, vamos pensar assim, na aula de hoje nós vamos trabalhar com 5 figuras de linguagem. A comparação, a metáfora, a prosopopeia, a catacrese e a metonímia. Então, elas são bem parecidas, tá? Todas, assim, são uma metáfora, só que a gente usa de diferentes modos. A comparação sempre vai ter a palavra como. Então, nós vamos usar uma frase no sentido conotativo, isto é, não é o sentido do dicionário, para transmitir a nossa ideia. E no caso da comparação, usando a palavra como. Então, nós vamos fazer assim, digamos, estou escrevendo um poema, então eu vou dizer assim, minha namorada é linda como uma flor do campo. Muito bem. No momento que eu usei a comparação de uma namorada com uma flor do campo, né? A namorada é uma pessoa, e uma pessoa para ser comparada com uma flor do campo só numa linguagem figurativa. Então, esse jeito de eu usar da linguagem que faz com que o meu leitor se encante. Então, eu também posso fazer isso dentro de um texto mais sério, assim, para o vestibular, por exemplo. Eu posso dizer que a felicidade é como uma flor do campo quando se abre, tá? É possível fazer esse tipo de coisa assim conotativa e que a gente tem a impressão que é uma coisa mais poética dentro da nossa redação, tá? Inclusive é aconselhável, desde que não fuja, né, do tema, da ideia, que não seja uma comparação assim absurda, né? Então, a comparação e eu coloquei até depois ali no texto um exemplo para vocês que eu fiz. Então, a comparação vai usar sempre a palavra como, tá? Minha namorada é linda como uma flor do campo. Quando eu vou usar da metáfora, eu tiro a palavra como, eu uso a mesma estrutura, mas eu tiro a palavra como. Então, eu vou dizer que minha namorada é
uma flor do campo. Eu tirei linda como uma flor do campo e deixei minha namorada é uma flor do campo. Liberdade é voar por aí. Então, eu tiro a palavra como, mas continuo dando esse sentido figurado, né? Se eu digo liberdade é voar por aí, a gente sabe que o ser humano não voa, então, né, sem o uso de um avião, etc e tal, então não teria como essa ser uma linguagem literal. A prosopopeia geralmente ela é usada em fábulas, né? Por isso que nós não vamos usar aqui nesse tipo de texto agora dentro da nossa dissertação, mas se vocês forem fazer algum vestibular que peça, escreva uma fábula, por exemplo, vocês vão poder fazer uso da prosopopeia, que é uma personificação. É você dar vida a um ser que não teria vida. Então, se eu digo assim que o meu coração saiu pela boca, o coração não caminha, não anda, né? Então, como é que ele vai sair pela boca? Então, seria eu dar uma característica humana para alguém que não tem, né? Aí, no caso de uma fábula, eu diria, por exemplo, que o elefante falou para o macaco. Então, a gente sabe que elefante não fala e muito menos conversa com um ser de uma outra espécie, né, que seria um macaco. A catacrese é usada quando você tem que suprir a falta de um léxico. Então, você não tem uma palavra correspondente para isso naquele momento que você está conversando. Óbvio que nós não vamos usar isso dentro da nossa redação, porque justamente nós temos que mostrar para o leitor que nós temos um léxico adequado. O que é o léxico? É o vocabulário que nós vamos empregar para usar dentro de determinada situação, né? Então, eu não teria como suprir a falta do léxico dentro de uma redação, mas eu posso usar em outros contextos, né? Então, a catacrese seria, por exemplo, assim, eu dizer a perna da cadeira, porque eu não tenho uma palavra específica para usar no lugar de perna, né? A cadeira não é um ser humano, a cadeira não tem vida, não se locomove, mas ela tem uma parte, né, que a gente não tem um nome, nós não temos um nome dentro da língua portuguesa. Então, nós diríamos que é a perna da cadeira, o braço da cadeira, a asa da xícara, né? E a última, que é a metonímia, que nós usamos para empregar um termo no lugar de outro. Então, muitas vezes nós dissemos que lemos Machado de Assis ou que gostamos de Machado de Assis, quando na verdade nós estamos falando do livro, né? Eu gosto de ler Dom Casmurro de Machado de Assis, mas eu não leio Machado de Assis. Mas nós fazemos isso, nós substituímos, por exemplo, a obra pelo autor, né? Nós colocamos o nome do autor para falar da obra. Então, é isso que nós vamos trabalhar hoje dentro da nossa atividade. Eu pedi que vocês reescrevam 2 parágrafos do desenvolvimento de um texto que eu dei, colocando comparação e metáfora. Pode colocar comparação e metáfora no mesmo parágrafo, pode colocar cada uma em um parágrafo diferente. Pode fazer adaptações nos períodos dos parágrafos para encaixar essa comparação e essa metáfora. Qualquer coisa eu estou à disposição pelo WhatsApp para tirar dúvidas. E esse é o nosso vídeo. Até a próxima. Um beijão para você.